agricultura pesada, porque ele já tinha começado em Minas Gerais, ele ampliou pro Brasil inteiro. Genial, tá? Não tem como, foi um gênio. Eu adoro Juscelino Kubitschek. Enfim, depois disso ele aplicou em agricultura pesada, como eu falo, né, no movimento Sou de Algodão. Isso eu tava falando no canal de moda, tá? Sempre valoriza a agricultura brasileira, o algodão brasileiro. Isso precisa ser visto, valorizado. E ele trouxe isso de uma genialidade incrível. Não tem como. Sem falar que ele era o presidente Bolsa Nova, né? Mas enfim, incrível, gente. Enfim. Energia, ele focar em energia também foi muito importante. Óbvio que isso tá ligado ao desenvolvimento. E a gente tá falando de Juscelino Kubitschek, né, numa época onde já tinha acontecido as guerras, né? Eu gosto muito de falar sobre essa época porque eu gosto de assemelhar Juscelino Kubitschek com os Estados Unidos, né? Porque, querendo ou não, os Estados Unidos já tava muito mais à frente, né? A gente olha nos países de primeiro mundo, o que o Juscelino Kubitschek tava começando a fazer, os países de primeiro mundo já estavam fazendo há muito tempo, né? E focar em energia é fundamental, né? Enfim. E o transporte também foi muito importante ele focar em transporte, né? Porque mais uma vez eu tava olhando pro Estados Unidos. Eu acho que quando a gente fala sobre desenvolvimento em qualquer época, né? A gente sempre olha para os Estados Unidos. Por que eu tava olhando para os Estados Unidos? Obviamente, a gente tem a NASA, né? A gente tem a NASA, enfim, indo para a Lua. Mas os Estados Unidos, quando se trata de desenvolvimento, eles são o número 1, né? Eles sempre pensam neles, né? Principalmente no desenvolvimento. E a gente tem um presidente como Juscelino Kubitschek que fez isso pelo Brasil, né? Enfim, claro que teve pontos negativos, mas ele teve que deixar a marca dele histórica, a pegada dele histórica, que foi fenomenal. E pensar no transporte, não tem como não falar negativo, né? Enfim. E esse plano de meta de Juscelino Kubitschek, enfim, foi o que salvou minha vida, tá? Eu fiz muitos planos depois disso. Quando eu estudei Juscelino Kubitschek, eu entendi que fazer planos é essencial. A gente não consegue dar um passo sem fazer planos, né? E o plano de meta de Juscelino Kubitschek foi incrível, né? Claro que teve também o 55, né? O Juscelino Kubitschek, ele é mais conhecido pelo 55, né? Como eu já iniciei o vídeo falando sobre Tutankhamon, né? Que Tutankhamon, né, é aquela loucura que ele fez, né? De mudar uma cidade para outra só por nome da religião, foi ridículo, né? Ele trouxe, assim... Enfim, eu acho que ele devastou o Egito, né? Mas eu acho que foi também pelos faraós que vieram em seguida, né? Porque, querendo ou não, depois de Juscelino Kubitschek, teve outros presidentes que, enfim, resolveram a loucura do 55, sim, né? Enfim, essa loucura toda enfim, mudar uma cidade para outra, mas isso já estava nos planos, né? Ou seja, é consequência, né? Então, assim, não tem como eu falar negativamente sobre Juscelino Kubitschek, porque tudo que a gente faz tem consequência, né? Mas o que ele trouxe de positivo, né? E esse 55 eu posso falar pra você que é válido, né? Principalmente quando a gente olha para os Estados Unidos. A gente sempre, quando se trata de evolução, a gente sempre tem que olhar para os Estados Unidos, né? Porque, querendo ou não, é fundamental a gente entender o que eles estão pensando, né? Porque a cabeça deles, eles só pensam pra frente, né? E é o objetivo de todos os países fazerem a mesma coisa, né? Ou seja, incrível. Juscelino Kubitschek, não tem como eu falar negativo sobre ele. Foi incrível. Não teve como eu fazer um canal no YouTube sem falar sobre a minha super admiração sobre o Juscelino Kubitschek, mas é uma admiração grande, mais pelo plano de metas, tá? Porque o plano de meta dele, que começou em Minas Gerais, foi incrível. Me ajuda muito e é melhor que coaching, tá? Planos de meta de Juscelino Kubitschek. Qualquer um que for estudar vai entender que você ter planos de meta é uma visão assim. Planos de metas, né? É uma visão assim de estratégia, né? Ou seja, ele conseguiu mostrar o empenho dele em estratégias, né? Que foi muito importante, né? Enfim, teve a construção de Brasília, claro, né? Ele teve a parceria dele com Oscar Niemeyer, então a gente já entende que ele também, além dele ser muito ligado em Bolsa Nova, ele também era ligado em arte, né? E o trabalho que ele fez com Oscar Niemeyer foi fenomenal. Mais uma vez mostra a genialidade de Juscelino Kubitschek, tá? Não tem como eu falar mal dele, né? Quando ele se juntou com Oscar Niemeyer, eu acho que ele ampliou ainda mais a arte no Brasil, né? E deixou o Brasil muito mais belo, né? Enfim, olha pra você ver, né? A cabeça dele antigamente, enfim. Não teve como eu fazer um vídeo sem, assim, falar como a grandiosidade de Juscelino Kubitschek, né? Mas enfim, e olha que não tô fazendo um vídeo nem falando sobre história, né?
nem me aprofundando, né, nos pontos negativos que ele trouxe, né? Mas é os pontos positivos, né? Porque querendo ou não, a gente sempre tem que se espelhar positivamente, né, nas pessoas, né? E ter consciência, né, dos nossos, enfim, das nossas falhas, né? E entender, né, que tudo que a gente faz tem pontos negativos e pontos positivos também, né? Mas sempre se espelhar em pontos positivos, né? E ter a cabeça de pensar pra frente, né? Como os Estados Unidos teve, né? Sempre pensar adiante, sempre ter essa imagem de construção, né? De construtor, né? Que Juscelino Kubitschek tinha, né? Incrível, incrível, incrível. Não tem como eu abrir um canal sem falar sobre a grandiosidade de Juscelino Kubitschek. Incrível. Me ajudou muito depois no ensino médio, tá? Porque depois do ensino médio eu tive que, enfim, traçar planos, né? E eu tive que me espelhar em quem? Obviamente, Juscelino Kubitschek, né? Com os planos de meta dele, incrível. Não tem como eu abrir um canal no YouTube sem falar sobre a importância de Juscelino Kubitschek. O próximo que eu vou falar agora, né, vai ser sobre Getúlio Vargas também, que foi incrível, fenomenal falar sobre Getúlio Vargas. Não tem, assim, gente, olha que eu não sou enfocada em política, eu entendo a importância e a grandiosidade e o plano estratégico deles, né? Porque como eu já falei, como eu tenho olhos para ver Napoleão, como eu tenho olhos para ver, enfim, Júlio César, como eu tenho olhos para ver sobre outros estrategistas, né? Que enfim, alevancaram o país deles, né? Não tinha como eu não falar sobre Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, né? Que foram a mesma coisa, né? Enfim, se inscrevam no canal, fiquem atentos para mais conteúdos e tchau!